Olá galera, sou o professor Wagner do curso Agora Vai. Vou falar com vocês hoje sobre lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele difere bastante, gente. Eu acho que é o último tipo de movimento que a gente tem dentro da cinemática e ele vai diferir bastante em relação aos outros movimentos. Mas não é um bicho de sete cabeças, tá? A única diferença, na verdade, nesse difere bastante, é que essa velocidade agora ela não pertence nem ao eixo vertical inicialmente e nem ao eixo horizontal. E a física, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: a física trabalha em dois eixos, vertical e horizontal. Então a gente precisa estabelecer um padrão para conseguir analisar esse sistema a partir de um eixo vertical e horizontal, ok? Inicialmente, eu já vou colocar aqui que eu vou ter a ação da gravidade. Essa gravidade está para baixo. Vou adotar como referencial de baixo para cima, positivo. Então vou colocar um sinal positivo aqui. E vou adotar como referencial da esquerda para a direita, como positivo também. Tá? Só para ficar claro aí que esses serão os nossos referenciais de movimento. E aqui eu já dei uma dica, né, de como que eu vou mexer nesse movimento. Porque se eu tenho dois referenciais, eu estou falando que eu vou decompor esse sistema em dois movimentos. Vou decompor esse sistema em dois movimentos. Da seguinte forma, ó. Tá vendo esse vetor velocidade? Eu vou decompor esse vetor velocidade aqui no vetor horizontal, que eu vou chamar de Vx. E vou decompor esse vetor na vertical também, e vou chamar de Vy. O nosso problema de análise aqui é tentar entender como que esses vetores, ou como que esse vetor será decomposto, né? Será da seguinte forma: vou subir aqui um pouquinho, a gente vai fazer aqui embaixo novamente. Eu tenho aqui então o vetor velocidade oblíqua, e eu quero descobrir os valores de Vx. Eu posso fazer o Vx aqui, que está na horizontal, mesmo tamanho que ele está lá em cima, Vx. Só que eu vou colocar o Vy aqui na ponta, ó. Esse vai ser meu Vy. Tirando aqui um probleminha do desenho e tal. Aqui é o ângulo alfa. A gente formou aqui um triângulo retângulo. Pensando nesse triângulo retângulo, a gente pode pensar aqui então como que a gente pode analisar os valores de Vx e Vy nesse triângulo, né? Bom, Vy, por exemplo, é o cateto oposto ao ângulo V. Cateto oposto sobre hipotenusa dá cateto oposto sobre hipotenusa seno. Então eu posso dizer que Vy é igual a V vezes o seno de alfa. Aqui eu já tiro o valor de Vy, que vai ser importante para mim. Óbvio que se o Vy depende de seno, o Vx, que é o cateto adjacente em relação à hipotenusa, ele vai depender do cosseno desse ângulo. Vx é V vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? Perfeito. Então, a partir disso, agora eu tenho dois movimentos e eu consigo analisar toda a trajetória feita por esse corpo, que vai subir, atingir uma altura máxima e depois desce até atingir o solo novamente. Certo? Esse ponto aqui, de altura máxima, é importante para a gente. Você já deve ter visto na aula anterior de lançamento vertical que a altura máxima era importante lá, será importante aqui também, tá? Antes da gente continuar, bom, que tipo de movimento eu tenho na horizontal e que tipo de movimento eu tenho na vertical? Na horizontal, que é o movimento
que vai depender do meu Vx, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. E para que serve a análise do movimento horizontal? A análise do movimento horizontal basicamente vai servir para a gente descobrir o alcance desse corpo. O que é o alcance? É a distância percorrida pelo corpo no eixo das abscissas. Ou seja, a gente está preocupado em descobrir qual é essa distância aqui que ele percorreu, que vem da origem do movimento até o ponto onde esse corpo volta ao solo. Então a gente precisa descobrir esse deslocamento. Claro que dá para eu descobrir o deslocamento em qualquer ponto intermediário, né? Mas o mais clássico é a gente descobrir esse deslocamento que a gente vai chamar de alcance do corpo. Perfeito? A gente já estudou alcance em lançamento horizontal. Já na vertical, a gente está analisando o movimento que está sob a ação da gravidade. E assim como na queda livre, assim como no lançamento horizontal, assim como no lançamento vertical, a gente tem isso aqui dependendo de Vy, e é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Aonde ele é um movimento retardado até esse ponto, porque vai perder velocidade, o Vy vai começar a diminuir. Isso é importante porque o Vy nesse ponto é igual a zero, ou seja, na altura máxima o Vy é igual a zero, mas esse caso aqui difere um pouco daquele movimento que a gente fala do lançamento vertical. Porque como o lançamento vertical só tem movimento vertical, o corpo realmente para nesse ponto. No lançamento horizontal, nunca posso dizer que o corpo parou nesse ponto. Por quê? Porque ele permanece com velocidade horizontal diferente de zero. Certo? Porque a velocidade horizontal é a mesma que tem lá no início. Então ele vai ter velocidade horizontal nesse ponto. Ele nunca vai estar completamente parado aqui. Tá? Guarda isso, porque isso já caiu em vestibular, já foi cobrado de alguns alunos. Tudo bem? O que a gente pode tentar descobrir nesse tipo de movimento? Bom, as perguntas clássicas que aparecem em lançamento oblíquo são: qual a altura máxima? E como que a gente calcula a altura máxima? A altura máxima depende de um movimento vertical. E aí eu posso retomar lá as equações de movimento que a gente tem, né? Na vertical, por exemplo, vou fazer aqui uma demonstração de quais são as equações. A gente já estudou em outras aulas, né? Se você não assistiu às aulas de lançamento horizontal, de lançamento vertical ou de queda livre, dá uma olhadinha lá. Aqui eu já vou colocar a aula direta, as formulinhas diretas aqui, que é y igual a y0 mais v0y menos gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse menos aqui da gravidade é simplesmente por causa do referencial adotado. V igual a V0 menos GT. De novo, menos, por causa do referencial. E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes ΔY, onde ΔY é a altura do sistema. Bom, a gente tem as três equações, qual que a gente vai utilizar? Eu quero saber a altura máxima desse corpo. Para saber a altura máxima desse corpo, eu posso utilizar, por exemplo, Torricelli. Eu vou selecionar essa terceira equação aqui, ó. É com ela que eu vou descobrir a altura máxima. Porque eu não tenho tempo de voo, e as outras duas me perdem o tempo de voo, eu não tenho. Mas na altura máxima, eu tenho uma informação importante que é o quê? A velocidade é zero. Então a velocidade final na altura máxima é zero. A velocidade inicial, eu consigo calcular ela lá a partir da decomposição dos vetores. Menos 2 vezes g vezes ΔY, ok? Gente, V0, ele nada mais é, vamos lá, V0y, a gente viu lá que é V vezes o seno do ângulo. A gente colocou o ângulo lá como alfa, né?
Então olha só vou substituir esses valores. Então vou passar o V0 para lá, vai ficar tudo negativo, eu posso multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo. Isso aqui vai ficar assim, então. V ao quadrado vezes seno de alfa ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes delta y. De modo, então, que o nosso delta y, ou seja, a nossa altura, é v ao quadrado, o vy ao quadrado, né? Não é qualquer velocidade. Não, nesse caso aqui é assim, né, gente? É o v ao quadrado que a gente já substituiu. Vezes o seno de alfa ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Pronto. Descobrimos uma equação aqui para a altura. Professor, eu tenho que ficar decorando essas novas equações? Não, gente. Eu só não substituí valores aqui. Eu estou trabalhando com vocês com as equações puras, porque tem alguns vestibulares que pedem exatamente isso, né? Desenvolva as equações puras para a gente tentar entender como que a gente chegaria nisso, né? Então, posso perguntar assim para você. Será que é esta equação é a que corresponde à altura de um corpo? Te dou uma série de equações, essa aqui no meio, e aí te pergunta, ela resolve esse problema sim ou não? Bom, outra pergunta que eu posso pedir para você, ou fazer para você, é a questão de tempo de voo. Como que eu calculo o tempo de voo nesse sistema? Bom, agora eu posso usar qualquer equação de tempo, e aí eu posso ir para a altura máxima. Lembrando que o tempo total de voo é 2 vezes o tempo na altura máxima. Por quê? Porque assim como no lançamento vertical, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, já que é a gravidade que controla esse sistema. Então, eu vou calcular esse tempo de subida e depois eu multiplico por 2 para achar o tempo total de voo. Quem é o tempo de subida? Bom, para achar esse tempo de subida, posso pegar essa equação aqui, ó, v igual a v0 menos gt. Que v aqui? Vy. Velocidade final na altura máxima é 0. Velocidade inicial é v seno de alfa menos g vezes t. E eu quero saber o tempo, né? Então isso aqui vai ficar v vezes seno de alfa dividido pela gravidade é igual ao tempo de voo. Então se eu quiser saber o tempo total de voo, porque aquele tempo é só o tempo de subida, o tempo total de voo é exatamente a 2 vezes v seno alfa dividido pela gravidade. Professor, usa valores. Olha, gente, eu não estou usando valores para que a gente consiga desenvolver essas equações puramente, tá? Professor, vou ter que decorar essas equações novas? Não, não precisa decorar a equação nova. A gente só precisa aprender a trabalhar sem relacionar os números por enquanto. Outra pergunta que pode surgir para a gente nesse tipo de movimento é qual o alcance do corpo. E qual o alcance do corpo, a gente troca completamente o sistema de movimento. Por quê? O alcance ele é a distância horizontal, e na horizontal eu só tenho uma equação que é S igual a S0 mais V x vezes o tempo. Certo? E eu quero saber o alcance, a posição final. Vou chamar de D isso aqui. A posição inicial é 0, partiu da origem. Mas a velocidade x é v vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui vezes o tempo. Ok? Que tempo? Esse tempo total de voo aqui, ó. Então eu posso falar para você que esse deslocamento do corpo é v vezes cosseno de alfa vezes esse monstro todo aqui, ó, que é 2 vezes v vezes seno de alfa dividido pela gravidade. Sei lá, pode ter um vestibular aí um pouco mais complexo, que ele pede para você relacionar essa equação. Então isso aqui vai ficar 2 vezes v quadrado cosseno de alfa vezes seno de alfa, tudo isso aqui dividido pela gravidade. Eu posso determinar o alcance a partir disso daqui, ok?
Gente, o primeiro contato que a gente tem com o lançamento vertical, mas vertical não, desculpa. Pessoal, é o primeiro contato que a gente tem com o lançamento oblíquo. Eu trabalhei só as equações, então ficou um pouco mais carregado, mas eu não preciso decorar equações novas. Se você tiver os valores numéricos para substituir nessas equações, fica muito mais tranquilo de se trabalhar, tá? Dá uma repassada em cada uma das equações, pega seu livro de exercício, tenta substituir os valores nessas equações, que vai fazer muito sentido para você, que você vai entender muito bem como que se dá ou como que se relaciona esse lançamento oblíquo. Só para a gente ter uma última ideia aqui, qual que é a velocidade com que esse corpo chega aqui ao chão? É exatamente as velocidades que ele tinha inicialmente, ou são exatamente as velocidades que ele tinha inicialmente. Porém, essas velocidades, pelo menos a velocidade vertical, mudou o seu sentido. Ok, a direção mantém a mesma, mas mudou o sentido, tá? Então, ele termina com uma velocidade inclinada de mesmo modo que a velocidade inicial, porém inclinada para baixo aqui, que dá aí uma transição em graus desse elemento. Tudo bem, pessoal? Esse é o curso Agora Vai. Estamos levando para você aula de física de qualidade. Pessoal, deixa um like se você curtiu a aula. Se você não curtiu, deixa nos comentários por que você não curtiu essa aula, o que você está precisando de aula para a gente poder preparar a aula exatamente do que você precisa. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com todo mundo da sua sala, com os pais, para que o maior número de pessoas possam se inscrever no nosso canal. Com o crescimento do nosso canal, a gente consegue manter esse projeto em funcionamento e produzir e levar cada vez mais aulas para vocês. Desculpa, gente, alguns erros durante a aula, mas isso é uma aula e isso é normal, ok? Vem com a gente, vencer, sucesso. Não dá.